continuar o assunto do Kiddush Levaná, aquela santificação da lua. Hoje a gente também não vai abrir o Siddur, porque faltou um pouco na aula passada a gente explicar o que é essa tefilá, essa reza que nós fazemos quando a lua está no período crescente. Uns 10 dias. 10 dias para fazer. 7, depende, a gente vai ver. Muito bem. Quando é o período correto, consta no Talmud, quando a pessoa vê a lua crescendo, quer dizer, se completando, ela deve abençoar Deus, Mechadesh Chodashim, que ele renova os meses. Por que é tão importante para a gente que falamos que a pessoa deve fazer questão de rezar? Essa reza representa o nosso povo. Por quê? Porque o povo judeu é comparado à lua. As outras nações se comparam ao sol, sempre forte. E a nossa nação é que nem a lua. Às vezes está assim, às vezes está assado, está melhor, aí de repente começa o antissemitismo. Porque é assim que Hashem nos criou durante a Galut. Quando o Mashiach chegar, a gente reza, Shehem Atidim Leitchadesh Kemotah, a gente reza que quando o Mashiach chegar, nós estaremos completos. E realmente a lua estará completa quando o Mashiach chegar. Qual é a história? Por que a lua diminui? A gente sabe que ela não diminui, mas sua luz. Quando houve a criação do mundo, a lua olhou para o lado e viu o sol. Falou, Deus, está errado isso. São dois reis reinando o mesmo reino. Não dá. O sol reina o mundo e a lua também. Deus falou, você tem razão, dona lua. Então você diminui. Em vez de diminuir o sol como a lua esperava, diminuiu a lua e Deus colocou os astros como se fossem fazer companhia. Isso aconteceu, de acordo com algumas opiniões, quando a Eva comeu o fruto proibido. Quando ela comeu e trouxe o conceito de morte para o mundo, que não havia morte antes, a lua foi diminuída. E por isso, esse é um dos motivos por que as mulheres não recitam essa prece, Kiddush Levaná. Pesquisando um pouco, eu descobri que existe uma prece de Kiddush Levaná para mulheres, que é um pouco mais curta, mas no nosso Siddur não tem. Quem quiser eu posso procurar melhor para repassar. Mas de forma geral, uma mulher não faz essa tefilá. Quando que a gente começa? Também tem várias opiniões, como tudo no judaísmo. Então, pela Halachá, a partir do terceiro dia do Molad, a gente explicou já na semana passada que tem um momento de transição, quando a lua começa a nascer, ela some, e quando ela começa, aí é o molado, é o que a gente anuncia na sinagoga. Vai ser em Jerusalém, tal hora, tal minuto, tantas partes de minuto. Explicamos que a hora é dividida em 1080 partes. E 3 dias depois desse momento, é quando a gente já pode recitar o Kiddush Levaná. Pela Kabbalah, nós começamos 7 dias depois. E se recita, aí também tem discussão, mas geralmente até metade do mês. Então, na noite do dia 14, geralmente é a última noite que a gente recita. Isso é porque a lua está crescendo. A partir daí, a lua começa a decrescer. Onde a gente recita, então tem que ser num lugar descoberto, mas preferencialmente na rua, para desespero do Departamento de Segurança, na rua, por quê? Porque está escrito que todo aquele que recita o Kiddush Levaná é como se estivesse recebendo a presença divina. Deus. Então, como a gente recebe um rei? Na rua. Você não fica dentro de casa esperando o rei entrar. Você sai para a rua para receber. Então, é lá que se recebe, se faz Kiddush Levaná. Preferencialmente também, sábado à noite. Pode ser qualquer um dos dias que a gente falou, mas preferencialmente sábado à noite, porque sábado à noite a gente ainda está perfumado com o Shabat. A gente acabou de sair do Shabat, estamos com roupas bonitas, então a gente recita de uma forma mais calorosa, de uma forma mais bela. Se a pessoa vai recitar durante a semana, idealmente ela põe roupa de Shabat, uma roupa mais festiva, mais chique, para poder receber. Ou seja, a Shekhinah. O Yom Kippur vai acabar mais tarde esse ano. Se faz Yom Kippur, exatamente. Quando que se faz Kiddush Levaná? Shabbat. Tem discussão. Obviamente tem discussão. É Shabbat dia 10. Tem gente que fala que se recita
antes do Yom Kippur, para ter mais méritos para o Yom Kippur, para o dia do perdão. Tem gente que fala que é na saída do Yom Kippur, que esse é o costume Chabad. A verdade é que eu sou muito bonzinho com vocês. Por quê? Por quê? Acabou Yom Kippur, eu ponho até no flyer o horário que acaba, que eu vou fazer Havdalah. Mas na verdade, meus caros, quando acaba Yom Kippur, acabou Neilá. O certo é recitar 9 capítulos de Teilim, para acabar todo o Teilim. Recitar o Arvit, a reza da noite. Isso a gente faz. Recitar Kiddush Levaná, e aí, ou melhor, Havdalah, Kiddush Levaná, e aí vai comer. Mas aí, lá se eu fizer isso esse ano, no dia 11 de Tishrei, o dia seguinte de Yom Kippur, vocês vão ter que achar um outro rabino, porque esse aqui vai estar. Mas realmente, como o Shaul falou, o correto é recitar Kiddush Levaná depois do Yom Kippur, ainda antes de comer. Prepare-se. Uma história bonita sobre Kiddush Levaná. Isso se a lua estiver visível, né? Se ela não estiver visível, tá rezando para estar se estiver nublado, não tem Kiddush Levaná. Mas é interessante, se estiver nublado, correto é, nas 2 últimas noites possíveis de fazer Kiddush Levaná, e os outros dias a pessoa não pode fazer, ela fica acordada a noite toda olhando para o céu. Esperando a lua aparecer. É uma muito grande. Tem uma história do Balatanya, querido autor do nosso Tânia, quando ele estava na prisão na Rússia e a o interrogatório era feito num outro local, não na própria prisão. A prisão ficava numa ilha, em Petersburg, se eu não me engano, e ele tinha que um barquinho, atravessava o rio, que não lembro o nome, para o interrogatório. Ele estava sendo levado numa certa noite. Ele olhou para o céu, tinha a lua, Kiddush Levaná. Ele pediu pro chofer, o marinheiro, falou, para o barco para eu fazer Kiddush Levaná direito. O Kiddush Levaná se faz com os pés juntos, em pé. E o marinheiro falou, não. Ah, não? Então o Alter passou a mão na testa e o barquinho parou. E o rapaz lá tentando remar, não sai do lugar. Ele entendeu o que está acontecendo. Aí o Alter fez um gesto e o barco continua a flutuar. Passaram-se alguns minutos, o Alter falou, por favor, separa o barco para eu rezar? Aí ele falou, claro que sim. Parou, o Rebbe rezou, e aí o rapaz perguntou, mas eu não estou entendendo. Por que o senhor não rezou na primeira vez que parou o barco? O Rebbe falou, eu não queria fazer uma mitzvah com um milagre. Eu queria que um milagre me fizesse fazer uma mitzvah. Eu queria fazer de forma natural. Ele abençoou aquele marinheiro com vida longa e ele realmente viveu para contar essa história para Hassidim muitos anos depois. Isso porque é especial, é uma mitzvah muito, muito querida. Costume, de acordo com as orientações do nosso Rebbe, dançar depois, para mostrar essa alegria, então a gente dança depois de terminar a reza. Kaf HaChaim, ele escreve que uma pessoa que faz Kiddush Levaná como se deve, ele garante que naquele mês ele não vai morrer de uma forma estranha. Não vai garantir, como se chama, imortalidade, porque senão tem judeus religiosos que nunca iam morrer. Mas pelo menos não de uma forma trágica, de uma forma estranha, quer dizer, tem o tempo para se despedir do mundo. Sefer Amidot, do Rav Nachman de Breslov, diz que a pessoa que recita Kiddush Levaná direito, falar para o Carlinhos, é brachá para Shidur, para achar uma parceira. E também é para dor de dente. Mas isso eu não vou falar agora, na semana que vem. Quando a gente abordar a própria reza, a gente vai ver. Vai falir. Muito bem. Agora, só para responder uma pergunta que com certeza está nos olhos da Anitta, a Sarita talvez, e mulheres. Por que mulheres não fazem? Então, só para trazer uma discussão lógica, a gente falou já que por conta da lua, do pecado, mas pela Alahá, por que não? Isso é uma discussão muito forte. Existe uma razão para falar porque as mulheres devem fazer e uma para não fazer. Primeira para não fazer, como a gente já falou, numa aula sobre as brachot da manhã, que as mulheres não fazem nenhuma mitzvah ativa que dependa do tempo.
Mitzvah taseh shazman gramah. Ou seja, se é uma mitzvah que depende do horário, a mulher não tem que fazer. Por quê? Porque a mulher está ocupada com coisa mais importante. Então, o Shema da manhã, a mulher não tem a obrigação por conta do horário. Tá? Birkat Hamazon, a reza depois da comida, tem que fazer porque não tem horário. Tefilin, a mulher não põe, porque depende. Imagina a mulher cuidando de 5 crianças. Espera aí que eu vou pôr tefilin. Vai dar errado. A gente já falou bastante sobre a verdadeira missão da mulher, como é muito superior à do homem. Mas pela Lachá, tá? Preto no branco. Agora, já que essa bênção da lua depende da época, quer dizer, não é? Eu não posso fazer de dia, eu não posso fazer quando não tem lua. Então, já que depende dos dias certos, contados, então a mulher não faz essa bênção. Entre parênteses, as mulheres sim fazem muitas mitzvot que não deveriam fazer, como lulav, escutar o shofar, comer matzah em Pesach. Se permite que a mulher faça, mas ela não tem o mesmo dever que o homem. E até os faradim, a mulher, quando vai fazer o lulav etrog, não faz bênção, faz berachá. Ashkenazim, Chabad, Hassidim, sim. Pois bem, então tem um argumento que fala que já que essa reza depende da lua, depende do tempo, que é uma mitzvah ativa de fazer a reza, então as mulheres não têm obrigação. Tem outra opinião que fala que sim tem obrigação. Por quê? Porque não depende da época. Não é que nem o Sukkot, chegou a data 15 de Tishrei, tem que ir na Sukkot, tem que balançar no Lavetrog. Não é isso. Não depende de uma época específica, depende da lua, não é do dia. Se o mês de repente decidir durar 60 dias, vai ter mais dia para a mulher fazer. Então, já que não depende da época, mas depende de algo, que é a própria lua, então as mulheres devem fazer assim como numa fruta nova. Quando a pessoa vai comer uma fruta nova, da estação nova, ela recita brachá de Shechianu, né, pela oportunidade de comer. A mulher também recita. Ela não vai falar, mas é pela época do ano. Mas, não sei que fruta tem, lixia. Lixia não tem o ano todo, então já que chegou na época da lixia, então eu não devo fazer essa brachá porque é época. Não é isso. Época, a gente fala época da mitzvah, não é época da própria coisa. E aqui a gente está falando da lua, é a própria lua. Então, um lado as mulheres sim fazem, por outro não fazem. Então, por que na prática não fazem? Porque o primeiro argumento foi mais forte. Quando a gente fala que depende do tempo, a lua passou a depender do tempo. Não é que nem a fruta. A fruta você tem em tal época. A lua você sempre tem lua. A lua, ao contrário do que as crianças acham, que a lua deixa de existir, a lua está lá. Nossos sábios que determinaram uma certa data, tanto que a pessoa não faz Kiddush Shevanah no dia seguinte do molado, como a gente falou, a partir de 3 dias. Então, já que nossos sábios definiram uma data, uma época, então passou a ser uma mitzvah que depende do tempo, definido pelos sábios. Mas ainda assim, depende do tempo. Outro motivo, então, por que as mulheres sim fazem no Lav Etrog, mesmo que não tenham obrigação, elas sim fazem. Por que elas não podem fazer aqui do Shevanah? É porque a diferença é que as mulheres podem fazer uma mitzvah que englobe ação. Então, o Lav Etrog, a mitzvah é chacoalhar, matzah é comer, escutar o shofar é uma ação, você tem que se pôr para escutar. Reza somente não é considerado ação. Então, por isso as mulheres não fazem. Isso é só para dar um gostinho. Na verdade, isso é uma aula de 1h30, debatendo porque mulher faz, não faz, não faz. Mas na prática, mulheres não fazem. Tem uma outra prece mais curta que as mulheres podem fazer. Se quem quiser, eu posso procurar Kiddush Shevanah de mulheres. Mas o costume Chabad comum também é mulheres não fazerem.